Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Graças a Deus pela nossa oportunidade de hoje. Rapidinho aqui, só falando sobre a atividade da aula passada, que ainda estou esperando receber de algumas pessoas, certo? A atividade foi da página 27 e a 28. Então, a primeira questão, leia os exemplos abaixo e em seguida escreva como você resolveria cada situação de forma pacífica. A letra A, quando um amigo briga comigo, eu. Todas as respostas aqui elas vão ser pessoais, certo? Letra B, quando uma pessoa está falando, eu. Letra C, quando minha brincadeira não foi aceita pelo grupo, eu. Aí a segunda questão, estamos sempre dialogando. É uma necessidade do ser humano. Escreva uma situação em que você tem muita dificuldade de dialogar. E outra situação em que você dialoga com muita facilidade. Aí você vai colocar uma situação na letra A e a outra na letra B. A terceira questão. Complete a cruzadinha com as palavras relacionadas à solidariedade que estão no retângulo abaixo. Então tem aí a cruzadinha, né? E as palavras são colaboração, confiança, ajuda, respeito, atenção, dedicação, amizade e compreensão, certo? Na página 28 é para você escrever um texto. Observe a imagem e crie um pequeno texto sobre a cena. E um texto que envolva a solidariedade, certo? Aqui você vai fazer um texto falando sobre solidariedade ou envolvendo a solidariedade, ok? Então nós vamos hoje para a nossa aula, que se encontra na página 29 e 30, que tem como assunto de hoje os valores éticos, certo? O que são valores éticos? São os valores que nós usamos para nos comportarmos, ou que nós usamos dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade. São os valores que nós utilizamos sobre o respeito para com outras pessoas, o meio no qual nós vivemos, certo? Então, os valores éticos são aqueles valores onde realmente fala de comportamentos, ok? Então, vamos lá iniciando a nossa aula. Já sabemos que toda comunidade precisa de regras para que haja ordem e justiça. São os valores éticos que vão guiar as atitudes dos cidadãos. É como se fosse uma bússola apontando o caminho certo. Mas não podemos esquecer que existe o livre-arbítrio e a liberdade vai fazer com que a pessoa faça suas escolhas. Olha só, no primeiro parágrafo, nós podemos observar que os valores éticos, eles são como uma bússola que nos guia. Ou seja, nós precisamos da prática desses valores todo dia como uma orientação, para as nossas vidas, para a nossa convivência. Nós precisamos desses valores como um caminho a ser indicado, a ser seguido. Mas também, logo abaixo, nós vimos na leitura que nós não podemos esquecer que também existe o nosso momento livre. Nós temos a nossa liberdade, nós temos o livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio, tia? É aquele onde nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, sem que alguém esteja sempre dizendo o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Nesse livre-arbítrio, a nossa escolha pessoal, é a nossa liberdade. Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas também nós devemos lembrar que nem sempre e nem todos os lugares nós podemos agir dessa forma. Por quê? Porque como a gente viu no início da aula, dentro dos valores éticos, existem as regras. E essas regras, elas devem ser obedecidas. Não é qualquer lugar que nós podemos nos comportarmos como
nos comportamos em casa, por exemplo. Nós temos que obedecer padrões, regras de determinado local. Então, nessa hora, o nosso livre-arbítrio, ele não vai poder ser utilizado. Nós não vamos poder fazer o que quisermos. Nós temos que obedecer essas determinadas regras, né? Vivemos tempos de violência e muitas informações e mudanças de conceitos. A humanidade está procurando uma nova identidade, mas a essência não pode ser perdida. É exatamente o comportamento ético e moral que vai levar o homem para que ele mesmo não destrua a sociedade que construiu ao longo dos séculos. Ou seja, as mudanças, elas podem acontecer, realmente elas acontecem, né? Nós estamos cotidianamente passando por esse processo de mudanças, coisas novas acontecendo em nosso meio, mas nós devemos somente nos adaptarmos, sem esquecer de uma parte principal, qual ele fala, né? Mantendo a nossa parte cidadã, principalmente, como ponto principal. Não destruindo, né? Não depedrando. Então, essa situação da questão de mudanças, isso é óbvio que vai acontecer sempre, mas uma coisa é certa, nós nunca podemos perder a nossa essência. Nós nunca podemos perder a nossa verdadeira identidade, a identidade de um verdadeiro cidadão. Qual que é o verdadeiro cidadão? É aquele que sabe se comportar nos espaços, é aquele que sabe respeitar, né? É aquele que contribui. Então, nesse sentido, nós nunca podemos perder a nossa identidade de cidadã, certo? Próximo. Quando falamos, por exemplo, de justiça, entendemos que não podemos julgar as pessoas. Não é a nossa missão. Temos que fazer a nossa parte e esperar que o semelhante também faça. Este é o significado de cidadão planetário. Isto é, fazer a sua parte consciente da necessidade de contribuir para o planeta. Ele fala da questão da justiça, né? Que nesse caso nós não podemos julgar, nós não podemos, exigir do outro, cada um deva fazer a sua parte de livre e espontânea vontade, né? Para isso nós temos as nossas escolhas. E quando ele diz que a nossa parte, que nós podemos fazer a nossa parte, sem julgar ou sem esperar que alguém faça dele, ele mesmo vai ter a consciência de que é necessário ele também estar fazendo a sua contribuição. E ele fala uma parte aqui importante, a questão do planeta. Nós não somos juízes, não podemos julgar, não podemos obrigar nenhum a cuidar desse planeta como ele deve ser cuidado. Façamos a nossa parte e esperamos que os demais façam a dele. E nesse caso, nós juntos, trabalhando no mesmo propósito, é claro que nós vamos ter realmente um planeta melhor, né? E o que nós podemos fazer por esse planeta? Tantas e tantas outras ações, entre elas, cuidar, preservar, que também faz parte de um papel de um cidadão, né? Observando direitinho, obedecendo as regras direitinho, como tem que ser feita. Quando falamos anteriormente sobre o respeito, vimos o quanto está ligado à justiça e à solidariedade. Lá na aula passada nós falamos, né, sobre o respeito, sobre a justiça, sobre a solidariedade. Essas três coisas, elas têm que andarem juntas: respeito, justiça e solidariedade, sabendo que cada um tem um papel bem interessante no meio social no qual nós vivemos. Quando respeito o meu colega na sala de aula, se ele erra, eu espero uma oportunidade para dialogar, para que ele entenda o quanto o respeito como uma oportunidade para dialogar, para que ele entenda o quanto o respeito como o meu semelhante. A injustiça, em primeiro lugar, acontece dentro de nós como uma reflexão das nossas atitudes. Jamais deve-se olhar primeiro o erro dos outros e julgando-o.
temos sempre que pensar que não vivemos a vida da outra pessoa para saber o que se passa dentro dela. Caso a pessoa tenha cometido algum tipo de ação que afeta o bem-estar da outra pessoa ou da sociedade, são os órgãos do governo, os tribunais, a polícia que tomarão as providências legais. Nós vimos aqui 2 exemplos, né? Por exemplo, algo acontecido dentro da sala, um erro cometido por alguém, porque todos nós erramos, né? Nós somos seres humanos, cometemos erros. Mas nessa hora a gente pode chamar, pode sentar, pode dialogar, conversar, explicar da maneira que deva ser feito, certo? E aí ele mostra o outro lado. Quando já parte para a questão da justiça, não já somos mais nós que temos que resolver. Para isso, nós temos, né, as nossas autoridades. Tem a justiça que pode tomar conta e resolver determinados problemas. Tem problemas que não são cabíveis para nós solucionarmos, né? Vai precisar de alguém realmente capacitado, que entenda e destinado a cada área. Por exemplo, alguém cometeu um crime. Não sou eu que vou julgar, né? Para isso foi criado a justiça. Então é lá diante do juiz, diante do tribunal que irá ser resolvida a situação. Para isso ele vai ter depoimento, para isso vai ter testemunha, enfim. Nós sabemos como é que funciona o processo, né? Portanto, se tratando desses casos, né, nós temos cada caso, como é que se diz? Cada caso tem os seus lugares próprios para serem resolvidos. Então, quando agimos sem ser no diálogo, mas apontando o erro das pessoas diante da comunidade, isto é ser antiético. Certo, gente? Apontar os erros dos outros não é legal, porque nós sabemos que todos nós erramos. Mas nessa hora o certo é haver um diálogo. Chamar para conversar, olhar onde que errou e tentar acertar, certo? E esperar o momento certo para fazer isso, né? Porque também não é em qualquer local, não é em qualquer momento que a gente pode fazer. Temos que lembrar também do constrangimento que nós podemos estar causando para outra pessoa nesse exato momento, certo? Estamos vivendo coisas novas em uma nova velocidade muito grande, e numa velocidade muito grande. Porém, é a essência do ser que conduzida pela ética, orienta-nos. Os valores do respeito, da liberdade, da justiça e da responsabilidade devem continuar governando nossas atitudes. A ética nos ajuda a compreender que não temos direito algum sobre a vida da outra pessoa, a não ser que sejamos responsáveis por ela. Mais uma vez, lembrando aqui do direito do livre-arbítrio, né? Nós não temos direito ou dever sobre a vida de uma outra pessoa, a não ser como o texto próprio fala, né? Quando somos responsáveis por ela. Por exemplo, os nossos pais são os nossos responsáveis. Então, eles têm total direito sobre nós, né? É quem nos orienta, é quem nos conduz, é quem nos ensina, enfim, até nos tornarmos adultos. Quando tornarmos adultos, não quer dizer que nós não vamos deixar de obedecer pai e mãe, porque isso é uma coisa que nós vamos fazer por toda a vida, enquanto vida tivermos. Mas nós já vamos poder tomar outras atitudes, ter ações que nós mesmos seremos capazes de conduzir, certo? No nosso dia a dia, na escola, por exemplo, não podemos falar com respeito não podemos faltar com respeito ao professor. Um profissional que trabalha conosco desde que entramos no ambiente escolar, assim como nossos amigos e todos os que vivem conosco. E dessa forma que devemos agir cuidadosamente e responsavelmente. Assim seguimos rumo ao futuro cuidando do nosso planeta. Não importa a etnia, a religião, a aparência física, a limitação ou a condição social. É a atitude ética diante do que acontece. É a atitude ética que acontece diante dos fatos, buscando as melhores escolhas que valem. Vamos estabelecendo a paz por meio do diálogo, compreendendo que estamos numa única sociedade e planetária.
certo? O último parágrafo ele fala sobre o respeito como um dos valores éticos que nós devemos ter, não só para com as pessoas mais velhas do que a gente, não só para com o professor, como falou no próprio texto, mas para com todos. Independente de que seja, esse respeito, ele deve haver, ele deve acontecer. Criança da mesma idade, muitos dizem assim, mas ele tem a mesma idade que eu, não importa. O respeito, ele é para todos, independente de idade, independente do que seja, tá bom? Então, fica aqui a nossa aula de hoje. Falamos sobre os valores éticos, valores esses que nós temos que levar como orientação de vida, como bússola, a ser seguida para que nós tenhamos uma vida melhor, mais saudável dentro da nossa sociedade, ok? Se tratando principalmente do respeitar o espaço do indivíduo, dos nossos colegas, enfim. Fica a atividade na página 31 e 32. Na página 32, que faz parte da atividade, tem um texto para refletir, o tamanduá e o rato. Eu gostaria que vocês, na hora da reflexão desse texto, lessem ele com atenção e fossem refletindo no que ele fala. É bem interessante. Ele mostra a questão do respeito, que a questão do respeito, ela não independe de tamanho, de postura, de questão social, enfim. Vai ser um texto bem legal, vocês vão ler e vão gostar. E eu vou receber a atividade de vocês fazerem a correção, tudo direitinho. E é isso, ok? Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.